Olá, meus amigos, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Aurélio Burré, sou professor de Direito Civil, já leciono há mais de 10 anos em cursos preparatórios e agora estou mais uma vez aqui no CPIURES para esse curso intensivo para a prova da Defensoria Pública do Distrito Federal. Nós vamos trabalhar Direito Civil naqueles pontos mais importantes para a sua prova. E antes de mais nada, eu quero deixar aqui os meus contatos, as minhas redes sociais. Claro que, tendo alguma dúvida, você pode explorar a central de dúvidas do CPIURES, mas você também pode ter um contato direto comigo. Então, me siga no Instagram, @professor_Aurélio Burré. Assim você pode me mandar um direct com as suas dúvidas e eu tento responder a todos. Se por um acaso demorar para responder o seu direct, manda de novo para ele subir para o topo. E você pode acompanhar as minhas postagens. Eu faço lives e salvo no IGTV. Já tem várias lives salvas no IGTV com conteúdo jurídico que pode cair na sua prova. Você também pode me adicionar como amigo no Facebook, vai ser um prazer. E seguir o meu canal do YouTube, em que eu posto aulas também, e o Periscope, que tem mais de 100 lives salvas com conteúdo jurídico relevante para provas. Então não é por falta de rede social que a gente não vai se comunicar, não é mesmo? Agora, eu queria, nessa apresentação inicial, explicar como que vai funcionar o nosso curso e como que você pode utilizar ele da melhor maneira possível, como estudar da melhor forma. Nós vamos ter um total de 6 encontros divididos em 12 vídeos de aproximadamente 30 minutos. Um pouquinho mais, um pouquinho menos, de aproximadamente 30 minutos. E, obviamente, não seria possível esgotar Direito Civil, em 12 vídeos. Mas é possível, sim, trabalhar nesses vídeos aquilo que é mais importante para a sua prova, aquilo que tem a maior chance de ser cobrado e o que é mais relevante para você estudar. E como é que eu faço essa seleção? Veja, além de analisar as provas anteriores da banca, não só de analista como outros cargos, eu vou, a partir dessa análise, selecionando os pontos que têm sido mais cobrados. Então isso é uma coisa que eu já faço. Além disso, eu também faço projeções de pontos que não foram cobrados, mas que estão num viés assim, de tendência de cair a partir de agora. Esse é o trabalho do professor, de tentar projetar aquilo que é uma tendência do momento, por alguma alteração legislativa, por alguma questão jurisprudencial. Alguns temas ganham ali uma importância novamente. Então a gente vai analisar, eu já fiz essa análise daquilo que vem sendo cobrado, projetando como isso pode ser cobrado novamente, o que virá de novo. Lógico que dentro de uma ideia de razoabilidade, não sou vidente, mas tem funcionado muito bem. E dentre esses vários pontos, eu tenho que selecionar aqueles que são mais importantes para falar em sala de aula. Então qual é o meu critério? Não seria produtivo eu chegar aqui e ficar lendo a lei com vocês. Diversos pontos que caem em prova é copiado e colado da lei. Mas tem várias questões de prova que não copiam e colam a lei. Exige um raciocínio sobre o tema. Às vezes a resposta está na lei, mas você tem que raciocinar sobre o tema, entender o conceito, a classificação. Então aqui em sala de aula eu vou separar esses temas mais doutrinários, conceituais, classificatórios. Nós vamos passar pela letra da lei, mas com esse enfoque doutrinário também, algumas questões jurisprudenciais, aquilo que sozinho você teria mais dificuldade para entender ou levaria mais tempo. Então vamos fazer essa divisão de tarefas. No seu caderno, a partir da sala de aula, você vai ter um conteúdo excelente de reta final. Aquilo que seria mais difícil de você buscar sozinho, mas sem prejuízo do seu estudo em separado. É importantíssimo que você leia a letra da lei, estude a letra da lei, faça os exercícios que você recebe e também leia o seu material de apoio. Então nós vamos dividir essas tarefas e dessa maneira esse será o seu melhor curso. Você vai fazer dele o seu melhor curso porque você vai ter o conteúdo de sala de aula, dos pontos que eu seleciono como mais importantes. Você vai ter o conteúdo da lei circa que você vai estudar,
E aí, lei seca inclui aí também súmulas, tá? E enunciados do CJF, além do seu material de apoio e os exercícios que você vai estudar. Ao longo das aulas, vocês vão perceber que eu vou trazendo algumas questões aqui. E essas questões não são necessariamente questões de analista. Eu vou trazer questões da magistratura, do Ministério Público, da Defensoria, de delegado, de OAB até em alguns casos, porque o meu objetivo é, com essas questões, mostrar como que o tema pode cair em prova, pode virar uma questão. Então, não se preocupe, mas eu estou estudando para analista da Defensoria Pública e ele está trazendo uma questão do Ministério Público. Não, o objetivo é fixar o conteúdo, mostrar como aquilo cai em prova, sem prejuízo do seu estudo, né, ordinário de questões que você vai fazer também. Nós vamos começar, né, os nossos encontros trabalhando, né, a parte geral. Vamos entrar no estudo do direito civil a partir de pessoa natural. Estudar ali personalidade jurídica, capacidade jurídica, incapacidades. Vamos estudar defeitos do negócio jurídico e seguir adiante. Professor, mas nós não vamos estudar a LINDB? Vamos. Só que a gente vai passar por aspectos da LINDB ao longo das aulas. Ao final, né, no último vídeo, se for necessário, eu faço até um vídeo extra sobre LINDB, tá? Além dos vídeos que nós já temos programados. Mas eu queria combinar com vocês. Antes de começar, né, a aula propriamente dita, leia a LINDB. Porque quando cai na prova, costuma cair aí sim a literalidade da lei. Então leia e releia. Tendo alguma dúvida, pode perguntar para mim. Mas saiba que nós vamos passar por parte geral, obrigações, contratos reais. E ao final também vou separar um vídeo para a gente falar sobre LINDB, tá? Então fique tranquilo com relação a isso. Como eu falei, os vídeos têm aproximadamente 30 minutos. Mas nada impede também de eu colocar um conteúdo extra, né? Espero que vocês gostem, tá bom, gente? Então, aproveitem para acompanhar as aulas com o material de apoio que a gente vai passando aqui na tela e vamos juntos. Qualquer dúvida, estou à sua disposição. Então, podemos começar? Vamos lá estudar Direito Civil, Pessoa Natural primeiro. Vamos então agora começar o nosso estudo de Direito Civil, começando, claro, pelo estudo da parte geral e o seu primeiro tema, que é a pessoa natural. Quando a gente fala em pessoa natural, antes da gente adentrar nos institutos clássicos de personalidade jurídica, capacidade jurídica, legitimação, é muito importante você ter em mente que pessoa é um gênero que vai englobar pessoa natural e pessoa jurídica. E o que significa pessoa? Veja bem, pessoa não é sinônimo de ser humano. Não, é um conceito jurídico, de direito privado. Tanto é que nós temos a pessoa natural, essa sim, o ser humano, e a pessoa jurídica, que pode ser uma sociedade, uma associação, uma fundação e assim por diante. Então, pessoa é sujeito de direitos. Pessoa é sujeito de direitos. É aquele que pode titularizar relações jurídicas na órbita civil. E o que a pessoa natural e a pessoa jurídica têm em comum que fazem delas sujeitos de direitos? Elas são dotadas de personalidade jurídica. Isso é importantíssimo. Então, o que é personalidade jurídica? Personalidade jurídica é uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Personalidade jurídica é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. É o que faz tanto a pessoa natural quanto a pessoa jurídica poderem titularizar relações jurídicas. Tá certo? Isso é um ponto importante, mas agora você precisa colocar uma observação ainda mais importante. Nós temos os chamados entes despersonalizados. Quem são os entes despersonalizados? São aqueles entes que não têm personalidade jurídica, portanto não são pessoas, são desprovidos de personalidade jurídica, mas que o ordenamento jurídico autoriza que eles pratiquem, vez ou outras, alguns negócios jurídicos. Estamos citando, que tipos de entes aqui? Podemos falar
do condomínio, que representa os condôminos, do espólio, que representa a herança do falecido, da massa falida, que representa os bens do empresário falido, os órgãos públicos. Veja, todos esses são entes despersonalizados, não são nem pessoa natural, nem pessoa jurídica, mas podem, vez ou outra, praticar alguns atos atinentes à sua própria existência. Veja, o condomínio não pode contratar empregados, titularizar relações trabalhistas, não pode contratar serviços e produtos, não pode comprar material de limpezas, contratar uma empresa de recuperação de fachada de um edifício. Pode, mas não pode comprar um pacote de viagens para Cancún, porque não é atinente à própria existência do condomínio. Então, esses entes, condomínio, espólio, massa falida, são entes despersonalizados. Pontes de Miranda dizia que eles tinham a chamada personalidade, que eles têm a chamada personalidade judiciária, que é diferente da personalidade jurídica. Por quê? Eles podem estar em juízo como autores e réus, mas eles não são dotados de personalidade jurídica. Tá certo? Vou fazer uma pergunta para vocês. Uma criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento de R$1 milhão, figurar como compradora na escritura de compra e venda? E aí? Quem respondeu que sim, acertou. Essa criança, claro que ela pode comprar, porque se é uma criança de 3 anos de idade, ela já é um ser humano, é uma pessoa natural. Se é uma pessoa natural, ela já tem uma personalidade jurídica, uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Então ela pode comprar um apartamento. Claro que ela não vai poder fazer isso sozinha, porque o que falta para essa criança? Falta ela capacidade jurídica. E o que é capacidade jurídica? Capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica de alguém. Capacidade jurídica é a maior ou menor extensão da personalidade jurídica de uma pessoa. É a medida da personalidade jurídica. Por isso que a gente vai subdividir a capacidade jurídica em capacidade jurídica de direito ou gozo e capacidade jurídica de fato ou exercício. Por quê? Pensa só. Se capacidade jurídica é a medida da personalidade jurídica de alguém, eu posso ter uma maior ou menor medida. Então, veja, quanto a maior medida da personalidade jurídica, a gente pode falar que é uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Então, nós temos a capacidade de direito ou de gozo. Todos nós nascemos com a ideia de que temos uma aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Todos nós temos, portanto, capacidade de direito ou de gozo. Por isso que alguns autores, como Carlos Roberto Gonçalves, vão dizer que a capacidade de direito ou de gozo é um sinônimo de personalidade jurídica. Ela é a aptidão genérica para contrair direitos e obrigações. Só que algumas pessoas têm essa capacidade restringida, ou seja, a medida da sua personalidade acaba sendo restrita. Eu não tenho como ser mais ou menos pessoa, eu não tenho como ter mais ou menos capacidade, mas eu posso ter mais ou menos personalidade, mas eu posso ter a capacidade restringida, por isso que nós temos a capacidade de fato ou exercício. O que é a capacidade de fato ou exercício? É a possibilidade de exercer por si só os atos da vida civil. Isso nem todo mundo tem. Os incapazes são aqueles que não têm capacidade de fato ou exercício. Os incapazes do artigo 3º, que são os absolutamente incapazes, e os relativamente incapazes do artigo 4º. Eles precisam estar representados ou assistidos para que os atos praticados por eles tenham validade. Por isso que aquela criança de 3 anos de idade pode comprar um apartamento, porque ela tem personalidade jurídica. Ela tem capacidade jurídica de direito. Mas o que falta para ela? Capacidade de fato. Se ela tem 3 anos de idade, ela é absolutamente incapaz com base no artigo 3º. Então ela precisa estar representada para o ato. Ela não pode por si só praticar o ato, mas pode comprar, só que precisa estar representada.
Entenderam a lógica? Bom, esses conceitos parecem básicos, mas vocês viram que daí já fiz algumas perguntas que podem ter confundido a cabeça de vocês. Um conceito que pouca gente lembra de estudar é o de legitimação. O que seria legitimação? Legitimação ou legitimidade é uma aptidão para a prática de determinados atos jurídicos que vão exigir uma ausência de limitação circunstancial e complementando, ou vão exigir uma autorização especial. Legitimação, em outras palavras, é uma capacidade específica para certos atos. É curioso, porque você pode ter uma pessoa que, claro, já tem personalidade jurídica, tem capacidade jurídica plena, que é a união da capacidade de direito com a capacidade de fato, mas para determinado ato jurídico, ela precisa de algo mais para estar legitimada. Ou tem que estar fora uma limitação, não pode estar presente uma limitação, a ausência de uma limitação circunstancial, ou uma autorização especial. Quer ver um exemplo? Imagina que o João tem 40 anos de idade e ele é plenamente capaz. E ele tem um único apartamento em seu nome e tem 2 filhos. Ele pode pegar esse único imóvel que ele tem no seu nome e vender para um amigo? Sim, o imóvel dele ele vende para quem ele quiser. Pode, porque ele tem personalidade jurídica e capacidade jurídica plena. Agora, se ele quisesse vender esse imóvel para o seu filho mais novo, ele poderia? Aí tem um detalhe. Ele só pode vender para o filho mais novo se tiver autorização dos demais descendentes ou do cônjuge, sob pena de anulabilidade. Onde está isso? Artigo 496 do Código Civil. Então veja, apesar de ele poder vender para quem ele quiser aquele imóvel, para vender para um de seus filhos, ele precisa estar legitimado, precisa ter legitimação. Ele alcança essa legitimação com a autorização dos demais. Entenderam a ideia? É uma limitação específica. Então nós temos ali uma capacidade específica para certos atos. Olha que interessante. Bom, você pode às vezes achar que isso é muito superficial. Ah, isso eu sei, professor. Ele cai em prova, então tem que saber muito bem, não dá para saber mais ou menos. Olha como esse tema foi cobrado, por exemplo, numa prova de juiz federal. A incapacidade é a restrição legal aos atos da vida civil. Até aí está certo? A incapacidade é uma restrição legal aos atos da vida civil, está certo? Sendo esta, na ordem jurídica brasileira, exclusivamente de fato um exercício. O professor do macetinho, né, que tem às vezes, né, por aí, ele vai dizer, nunca marque a alternativa que diz sempre, que diz nunca, que diz exclusivamente. Cuidado, hein? Às vezes é para marcar. E está correto. Olha só, no direito brasileiro, só há incapacidade de fato ou exercício. Então está certo. A incapacidade é exclusivamente de fato ou exercício. Voltando aqui. Não há incapacidade de direito ou gozo. Todos nós, quando nascemos, já temos a capacidade de direito, que é a maior expressão da personalidade jurídica. Mas nem todo mundo tem capacidade de fato ou exercício, que são os incapazes. Então a incapacidade é exclusivamente de fato. Essa alternativa tinha que ser marcada como correto. E aquele aluno que fica só no macetinho, né, marca errado, porque fica com medo de dar como certo uma alternativa que diz exclusivamente. Isso aí, técnica de chute, gente, é para quando você não sabe nada e aí não tem por onde ir, você usa, né? O importante é você buscar o conhecimento para não ficar à mercê desse tipo de técnica, tá bom? Bom, seguindo adiante aqui, já que falamos de personalidade jurídica, cumpre trabalhar em que momento uma pessoa é considerada pessoa. Como assim, professor? Porque eu só posso falar em pessoa se já tem personalidade jurídica. Então, em qual momento a pessoa adquire personalidade jurídica? A partir de qual momento alguém se torna pessoa? Nós temos duas grandes correntes, temos várias correntes, mas duas grandes correntes lidando com temas são as que caem em prova. A teoria natalista e a teoria concepcionista. Eu sei, você já pode estar careca de saber sobre isso.
mas eu preciso que você saiba na ponta da língua, dar uma aula sobre o tema. É isso mesmo, tanto para a prova oral, como para a prova discursiva de segunda fase, como na prova objetiva de primeira fase. Você tem que saber bem esse tema. Então, como que a gente vai fazer? Um pensamento lógico dedutivo. Eu vou trabalhar afirmações e fazer perguntas correlacionadas, indagações lógicas, que vão fazer você memorizar muito melhor esse tema e não esquecer nunca mais, porque é no detalhe que cai numa prova de primeira fase. Então vamos por partes aqui. Primeiro, a teoria natalista. Para a teoria natalista, quando que alguém se torna pessoa? A partir de que momento inicia-se a personalidade jurídica da pessoa natural? Para a teoria natalista, como o próprio nome indica, teoria natalista, o início da personalidade jurídica se dá desde o nascimento. Não vai fazer igual um aluno que eu falei assim em sala de aula. Como o próprio nome indica, ele falou no Natal, né, teoria natalista. Não, é com o nascimento. Com o nascimento com vida. Essa teoria natalista tem fundamento no artigo 2º, primeira parte do Código Civil. Artigo 2º, primeira parte do Código Civil. É isso? É isso. Por quê? O artigo 2º, primeira parte do Código Civil, vai dizer que o início da personalidade jurídica se dá com o nascimento com vida. Com o nascimento com vida. E aí vem a primeira pergunta lógica. E quando que se dá o nascimento com vida? Para a teoria natalista, e na verdade até uma concepção geral no direito civil, o nascimento com vida se dá com o primeiro ingresso de ar nos pulmões, com a primeira respiração. Cuidado, hein? Vai ter questão de prova que vai dizer que o nascimento com vida se dá com a retirada do bebê do útero materno, com o início do trabalho de parto, não é nada disso. É com o primeiro ingresso de ar nos pulmões, com a primeira respiração. Bom, se para a teoria natalista você só se torna pessoa com o nascimento com vida, o bebê na barriga da mãe, o chamado nascituro, já é uma pessoa? Não. Marque a alternativa que diga isso. Professor, mas pode cair uma questão controvertida na prova? Tem duas correntes, até mais do que duas. Pode ser a questão disser, de acordo com a teoria natalista, o nascituro já é pessoa? Está errado. De acordo com a teoria natalista, o bebê na barriga da mãe, o nascituro, não é uma pessoa, porque ele não nasceu ainda, então ele não adquiriu personalidade jurídica. E aí, se o nascituro não é pessoa, qual é a outra pergunta lógica que vem? Se o nascituro não é pessoa, ele já tem direitos? Não. Para a teoria natalista, você pode afirmar, o nascituro não tem direitos, ele tem apenas expectativa de direitos. Fechou? Olha como fica fácil memorizar assim. Tá? Se você fizer uma tabelinha, depois dá um print e manda para mim, para eu ver. Vamos para outra teoria, teoria concepcionista. A teoria concepcionista vai dizer, como o próprio nome indica, né, que o início da personalidade jurídica se dá desde a concepção. Concepção. E aí vem a pergunta, e quando que se dá a concepção? Muita atenção aqui, hein? A concepção se dá com a nidação, com N. Nidação do embrião no útero materno. Como é que funciona uma aula, aqui, a grosso modo, de biologia? Primeiro ocorre, né, a fecundação, quando o espermatozoide encontra o óvulo. E aí ocorre a fecundação. É formado no início o chamado zigoto, depois o embrião é formado. E em algum momento esse embrião ele é fixado no útero materno. Ele fica fixado no útero materno. Então, a concepção é exatamente essa nidação do embrião no útero materno, que ocorre algumas semanas, 2 semanas aproximadamente após a fecundação. Por que eu estou chamando a atenção para isso? Porque tem prova que diz
que, de acordo com a teoria concepcionista, o nascituro já seria uma pessoa desde a fecundação. Está errado. É desde a nidação do embrião no útero materno. Bom, então se você adquire personalidade jurídica na concepção, o nascituro na barriga da mãe já é uma pessoa? Já. O nascituro já é pessoa. E se o nascituro já é pessoa, ele já tem direitos? Claro. Inclusive, o fundamento dessa teoria está no mesmo artigo 2º do Código Civil, mas na sua segunda parte, quando diz, estando resguardados desde a concepção os direitos do nascituro. Inclusive, o ordenamento jurídico prevê vários direitos do nascituro. No próprio Código Civil, o nascituro tem direito de ser donatário. Eu posso doar um apartamento para o filho que a minha irmã carrega no ventre. O nascituro pode ser herdeiro legítimo ou testamentário. O nascituro tem direito a pleitear alimentos ainda no ventre materno, a lei de alimentos gravídicos. O nascituro tem o direito de pleitear o reconhecimento de paternidade ainda no ventre materno. Pelo ECA, o nascituro tem direito a uma gestação saudável e pré-natal. São tantos direitos que a teoria concepcionista vai dizer o nascituro já é uma pessoa. Para os natalistas, eles reconhecem esses direitos, só que dizem que são expectativas de direitos. Na prova não vão perguntar qual teoria prevalece, vão perguntar o conteúdo de uma ou de outra. Mas na jurisprudência prevalece a teoria concepcionista. Inclusive, coloco aqui à disposição de vocês no material 2 informativos já antigos, mas que são importantes, que reconhece o dano moral ao nascituro, ou seja, se o nascituro já é uma pessoa, ele já tem direitos da personalidade. E quando ocorre uma lesão a direitos da personalidade, ocorre o chamado dano moral. E poderia o nascituro, ao nascer com vida, pleitear uma compensação por danos morais, ou até mesmo a mãe, pleitear essa compensação por danos morais ao nascituro. Tá certo? Bom, uma outra questão importante que eu trago para vocês no material é o enunciado número 1 do CJF, que vai dizer que a proteção que o Código defere ao nascituro alcança o natimorto no que concerne aos direitos da personalidade, tais como nome, imagem e sepultura. São informações aqui, com certeza, relevantes, que você deve sempre analisar. Porque o natimorto é aquele que nasceu morto. Mas ele, enquanto no ventre materno, já era uma pessoa para a teoria concepcionista que é consagrada nesse enunciado. Então, é um enunciado que reflete a posição concepcionista, e o natimorto, ele tem a mesma proteção aos direitos da personalidade, não é porque ele nasceu morto que poderia ter sido violado o seu nome, a sua imagem, a sua sepultura. Tranquilo? Ótimo. Se a gente falou do início da personalidade jurídica da pessoa natural, cumpre agora analisar o fim da personalidade jurídica da pessoa natural. Ocorre o fim, ocorre a cessação da personalidade jurídica? Sim. E isso se dá com a morte. A morte representa o fim da personalidade jurídica da pessoa natural. E existem 2 tipos de morte. Uma vez o aluno levantou o dedo e falou assim, já sei, morte matada e morte morrida. Não, não é isso. Nós temos 2 tipos de morte. Morte real e morte presumida. Morte real e morte presumida. O que seria a morte real? Veja, a morte real é aquela constatável através dos sentidos. Aquela em que há um cadáver para você atestar que a pessoa morreu. E a morte real, o momento dela, que ela ocorre, é com a paralisação da atividade encefálica, a conhecida morte cerebral. Como que você sabe disso, professor? Porque o artigo 3º da Lei 9434 de 97 diz que uma vez que os médicos constatem a morte cerebral, já é possível retirar órgãos para fins de transplante. É curioso porque se o paciente estiver no ambiente hospitalar, ele pode estar ligado a aparelhos.
Então ele pode já ter tido morte cerebral, já ter morrido, mas o pulmão ainda continua respirando, porque tem uma respiração artificial ali. O coração está batendo, o pulmão respirando, mas ele já morreu. Se não tivesse ligado o aparelho, não teria dúvida. Aí os médicos vão fazer uma análise e vão diagnosticar a morte cerebral. A partir dali, ou desliga os aparelhos, não é uma decisão, não existe essa autorização para desligar os aparelhos. A pessoa já morreu, então vai desligar os aparelhos e preparar ali o sepultamento, o enterro, enfim. Né? Agora, se ele for doador, ele mantém os aparelhos para retirar os órgãos, para fazer a cirurgia e conservar os órgãos. É isso que acontece. Tá? Não é uma decisão difícil. Morte cerebral é morte, já morreu. Tá? Vai consultar a família para saber se vai ser doador ou não. Né? Essa que é a grande questão, se ele não deixou declaração a respeito. Agora, temos a morte presumida. A morte presumida é justamente naquelas situações em que você não tem um cadáver para atestar que a pessoa morreu. Não. E aí, nós temos dois tipos de morte presumida. A morte presumida com declaração de ausência e a morte presumida sem declaração de ausência. A mais próxima de uma morte real é a morte presumida sem declaração de ausência do artigo 7º. Guarde isso. Quando o indivíduo desaparece numa situação de alta probabilidade de morte. Então ele desapareceu e deixou notícias. Não é que deixou um bilhete, mas a gente tem notícias que ele desapareceu numa situação de alta probabilidade de morte. Desapareceu no naufrágio, no incêndio, no desabamento de uma casa, num desastre aéreo, no rompimento de uma barragem, como foi o caso de Brumadinho. Se ele desapareceu numa situação de alta probabilidade de morte, você sabe que ele estava naquela situação de perigo, e o seu corpo não foi encontrado, depois de cessadas as buscas, o que a família pode fazer? A família pode entrar com uma ação pedindo a declaração de morte presumida. Morte presumida sem declaração de ausência. A família entra com essa ação, a chamada ação de justificação de óbito, prevista no artigo 88 da Lei 6.015 de 73. Artigo 88 da Lei 6.015 de 73. E aí o juiz vai fazer o quê? O juiz não precisa esperar prazo nenhum. Cessadas as buscas, o juiz pode declarar a morte presumida do indivíduo. E a sentença do juiz vai ter efeitos ex tunc, efeitos retroativos, porque o juiz vai fixar a data da provável morte. Foi a data do acidente aéreo, foi a data do desabamento, foi a data do incêndio. Entenderam? Isso é importante porque, até para efeitos de direito de família, sucessões, pode ser que essa sentença tenha saído 1 ano após o desaparecimento. Então, se o indivíduo era casado, durante 1 ano a esposa, viúva, permaneceu como se fosse casada. Mas depois que a sentença declarou a morte, é como se ela tivesse viúva desde o desaparecimento. Então, se ela adquiriu um bem naquele período, não vai se comunicar com o falecido, entendeu? A ideia pode refletir até no direito de família. E o inciso 2º, artigo 7º, traz um outro caso de morte presumida, que é quando o indivíduo desaparece em campanha, em guerra externa, ou é feito prisioneiro e não retorna até depois de 2 anos de cessado o conflito. E aí também pode ser presumidamente declarado morto. Tranquilo? Não confunda essa morte presumida sem declaração de ausência com a morte presumida com declaração de ausência. E aqui eu vou passar o primeiro dever de casa para vocês. Vocês têm que ler e reler. Se quiser, pausa o vídeo agora para ler do artigo 22 a 39 do Código Civil. Porque esses artigos do 22 a 39 caem demais e quando caem, cai a literalidade da lei. Então tem ali o procedimento de ausência. Então pausa o vídeo e leia agora. Pausou? Volta para mim. O que você precisa entender? Eu vou explicar a grosso modo o que você já leu na lei. Aqui, o indivíduo desapareceu sem deixar notícias. Então ele pode estar muito bem vivo como morto. Então ninguém pode pleitear a morte dessa pessoa em juízo, porque não se tem notícias. Desapareceu sem deixar notícias. Ele saiu para comprar cigarro e não voltou.
Aliás, eu morria de medo dessa frase quando eu era criança, né? Sempre ouvi dizer, pô, o pai do fulano saiu para comprar cigarro e não voltou. Eu ficava com medo do meu pai começar a fumar. Uma vez o meu pai chegou em casa com um maço de cigarros, eu fiquei desesperado. O meu pai vai desaparecer. Mas na verdade ele foi com um amigo no restaurante, o amigo esqueceu o maço de cigarros, ele guardou para um amigo. Aí eu fiquei mais calmo. Mas não tem isso. A pessoa sai para trabalhar e não volta. E aí? Ela pode ter sido sequestrada, pode ter morrido, pode ter cansado da vida e ter feito a vida em outro lugar. A gente não sabe. O que a família vai fazer? Pleitear a declaração de morte? Não. A família vai pleitear a declaração de ausência. Porque isso é uma tragédia para a família. Imagina só um pai que desaparece deixando esposa e 2 filhos. Ele deixou um carro, uma casa e um apartamento no nome dele. Como é que esses filhos, essa esposa, vão vender o carro, alugar o apartamento? Está tudo no nome do ausente. Então não pode pedir para declarar a morte de uma pessoa que não se tem notícia se morreu. Então vai declarar a ausência. E aí inaugura-se um procedimento de 3 fases, que você já leu aí no artigo 22 a 39. A primeira fase é a fase da curadoria dos bens do ausente, ou fase da arrecadação dos bens do ausente. O juiz vai perguntar, o que o ausente deixou? Ele deixou uma casa, um apartamento e um carro. O juiz vai arrecadar esses bens e vai nomear um curador para cuidar dos bens, preferencialmente o cônjuge. Tá certo? Ótimo. Passado 1 ano dessa arrecadação dos bens do ausente, ou 3 anos se o ausente tinha deixado um procurador para cuidar dos bens, aí a família pode pleitear a declaração de sucessão provisória, pleitear a chamada sucessão provisória. O que é a sucessão provisória? Nenhum bem vai ser transferido para os herdeiros, não. Mas os herdeiros agora poderão ser imitidos na posse. Poderão tomar posse dos bens deixados pelo ausente. Então, isso é importante, que eles vão poder alugar o apartamento e receber os aluguéis, receber os frutos. Vão poder usar os bens, serem emitidos na posse. Importante lembrar que a lei vai dizer que os herdeiros necessários, os descendentes, ascendentes, cônjuge, e você pode estender também para o companheiro, eles serão emitidos na posse independentemente de prestar qualquer caução. E também não precisam fazer a reserva de metade do valor dos frutos arrecadados. Eles ficam com os frutos. Se forem herdeiros colaterais, facultativos, eles precisam prestar caução para tomar posse dos bens, para serem emitidos na posse, e também precisam fazer a reserva, né, capitalizando os valores recebidos, pelo menos metade dos valores. Tudo isso que eu estou falando está na lei. Se você não leu a lei, você está boiando, por isso que eu falei para ler a letra da lei, de não perder tempo aqui, eu estou explicando para vocês a lógica. Bom, e aí, passados 10 anos da sucessão provisória, veja, não é do desaparecimento, 10 anos da sucessão provisória, a família pode pleitear a sucessão definitiva do ausente. Aí o que vai acontecer? Aí os bens vão sair do patrimônio, o juiz vai declarar a morte presumida do ausente, e os bens vão sair do patrimônio do ausente e vão passar para o patrimônio dos seus herdeiros. Aí aqui é nesse momento que o juiz declara a morte presumida do ausente. Aí sim os bens vão passar para o patrimônio dos herdeiros. Só que esses herdeiros recebem uma propriedade resolúvel. Por que resolúvel? Porque o artigo 39 cuida do retorno do ausente. Se o ausente retornar depois que ele já foi declarado presumidamente morto, aí você tem que analisar de acordo com o artigo 39. Se ele retornou em até 10 anos depois da sua declaração de morte, não é do desaparecimento, é da sucessão definitiva, ele recupera os bens no estado em que se encontrarem, se valorizou, se desvalorizou, ele recupera o bem naquele estado, bem como os subrogados em seu lugar. Se o filho pegou a casa do pai, vendeu e comprou um apartamento, ele recupera esse apartamento. Tá certo? Então, e depois de 10 anos? Depois de 10 anos ele não recupera mais nada. Entenderam a lógica? Eu acho muito importante você perceber que não tem nenhum artigo que cuida do retorno do morto presumido do artigo 7º. E se um náufrago foi declarado morto e ele retorna até 10 anos depois da sua declaração de morte? Aí a doutrina sempre disse que você poderia aplicar por analogia o artigo 39.
E agora isso tem uma chance maior de cair, porque na 8ª jornada de direito civil, né, nós tivemos o enunciado 614, que diz que você pode aplicar, sim, o artigo 39 aos casos do morto presumido do retorno, do morto presumido do artigo 7º. Tranquilo? Gostaria de destacar também que esse procedimento de ausência, vocês viram que ele é demorado, no mínimo 11 anos. Primeiro o indivíduo desaparece, aí tem a declaração de ausência. Um ano depois, a arrecadação dos bens, um ano depois da arrecadação dos bens do ausente, a sucessão provisória, e 10 anos depois, a sucessão definitiva. Então, no mínimo aí, 11 anos. Mas tem um jeito de ser mais breve. Se o ausente já conta com mais de 80 anos na data do pedido de declaração de ausência, e ele já está desaparecido há mais de 5, o artigo 38 do Código Civil diz que é possível a sucessão definitiva direta. Então, quando a família vai pedir para declarar a ausência, o ausente já teria mais de 80 anos, por exemplo, 82 anos, e já está desaparecido desde que ele tinha 75 anos, ou seja, mais de 5 anos. Aí já pode pedir a sucessão definitiva direta. Entenderam, gente? Vamos ver como é que esses temas caem em prova. Trouxe aqui algumas questões. Olha só. Luciano, proprietário de 2 casas, desapareceu do seu domicílio sem deixar testamento, representante ou procurador para administrar os bens. À falta de notícia de Luciano, o juiz, a requerimento do Ministério Público, declarou sua ausência e nomeou um curador que arrecadou seus bens. Decorrido 1 ano da arrecadação dos bens, deferiu-se a pedido dos filhos de Luciano, seus únicos herdeiros, a abertura da sucessão provisória. Veja, nesse caso, os imóveis de Luciano deverão ser vendidos independentemente do estado de conservação, permanecendo o produto de venda depositado. Não é para vender os bens do ausente, é para serem preservados. Eles só serão vendidos excepcionalmente, para evitar a sua ruína, como dispõe o artigo 31 do Código Civil. Tá certo? A letra A está errada, com base no artigo 31. Letra B. Para se emitirem na posse das casas, os filhos de Luciano precisarão dar garantias da sua restituição? Não, porque eles são herdeiros necessários, né? Apenas os colaterais facultativos que precisariam, com base no artigo 30 do Código Civil, artigo 30 caput, seu parágrafo 1º. Então a letra B está errada, com base no artigo 30. Letra C. Os imóveis de Luciano não poderão ser alienados em nenhuma hipótese, sendo passíveis, no entanto, de desapropriação. Está errado. Pode ser alienado, né? Pode ser alienado excepcionalmente, como a gente já viu no artigo 31, para evitar a ruína. Então não é em nenhuma hipótese, tá? Em regra não. Letra D. Os filhos de Luciano serão obrigados a capitalizar todos os frutos dos bens dele, dos quais foram empossados, cabendo-lhe prestar contas. Não, os filhos não. A gente viu só que se fossem herdeiros facultativos, o mesmo artigo 31 do Código Civil. Então, a resposta correta é a letra E, que é a que sobrou. Uma vez empossados dos seus bens, os filhos de Luciano ficarão representando ativo e passivamente, de modo que contra eles correrão as ações pendentes e futuras. Sim, eles acabam sendo representantes do ausente, conforme o artigo 32 do Código Civil. Tá certo? Bom, trouxe aqui os artigos que fundamentam as respostas para vocês. O gabarito é a letra E. Foi apenas para arrematar o conteúdo que nós estudamos. Gostaram desse tema? Vamos fechando por aqui e depois a gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau! Bom, meus amigos, voltamos aqui. Nesse vídeo nós vamos estudar incapacidade. Tema muito importante dentro da parte geral, né? E a gente precisa passar por ele de maneira clara, objetiva, muito embora não seja um dos temas mais difíceis. Precisamos fazer apenas correlações para você não cair em pegadinhas em provas de primeira fase. Primeira coisa importante a saber é o rol de absolutamente incapazes e relativamente incapazes. O sistema de incapacidades ele é criado para proteger, não é para estigmatizar.
Você não vai taxar alguém de incapaz para desprestigiar a pessoa, para estigmatizá-la, e sim para proteger aqueles que não estão em pé de igualdade para se relacionar na órbita civil. Então nós vamos ter os absolutamente incapazes, que hoje são apenas os menores de 16. Por que eu digo hoje? Esse rol foi profundamente alterado pela Lei 13.146 de 2015, o conhecido Estatuto da Pessoa com Deficiência, que deve ser estudado. Não é uma lei apenas que veio para alterar o Código Civil, é um estatuto em si. E o Estatuto da Pessoa com Deficiência, ele alterou o artigo 3º e o artigo 4º, retirando qualquer menção, qualquer expressão ligada à deficiência mental, excepcional sem desenvolvimento mental completo ou enfermo mental. Fez essa alteração. E hoje, quem são os absolutamente incapazes? Apenas os menores de 16 anos. Não há absolutamente incapaz maior de 16. Fique tranquilo na prova com relação a isso. Agora, quem são os relativamente incapazes? Os maiores de 16 e menores de 18. O ébrio habitual e o viciado em tóxicos. O alcoólatra, o viciado em drogas. Ah, professor, mas eu conheço uma pessoa que é viciada em crack, mora na Cracolândia, não tem nenhum discernimento, parece um zumbi, tomado pelo vício. Eu não posso considerá-lo absolutamente incapaz? Não. Absolutamente incapaz só os menores de 16. Inciso 3º, aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade. Quem é esse indivíduo? Exemplo, uma pessoa em coma. Uma pessoa em coma, ainda porque por uma causa que seja transitória ou até permanente, ela não pode exprimir a sua vontade com discernimento. Tá certo? E no inciso 4º, o pródigo. Quem é o pródigo? O pródigo é aquele que dilapida compulsivamente o seu patrimônio sem guardar reserva suficiente para a sua subsistência. O pródigo, ele fica privado de todo e qualquer ato da vida civil, ele precisa estar sempre assistido do seu curador para que os atos tenham validade? Não. O pródigo ele precisa da assistência do seu curador nos atos que importam disposição patrimonial. E a lei vai elencar que atos são esses no artigo 1782. Abre lá para dar uma olhada no artigo 1782. O pródigo não pode, sem o seu curador, alienar, hipotecar, emprestar, celebrar contrato de comodato, de mútuo, demandar e ser demandado em juízo, transigir, não pode fazer acordo judicial e extrajudicial sem o seu curador. Mas pode praticar os atos de mera administração. Por exemplo, o pródigo pode ir na reunião de condomínio do seu prédio e votar em quem vai ser o síndico do prédio. O pródigo pode praticar atos existenciais, ele pode casar. O que ele não pode é celebrar um pacto antinupcial regulando o regime de bens, que aí tem conteúdo patrimonial. Entenderam a lógica? Bom, nessa visualização inicial que nós demos aqui, você pode estar se perguntando, e o deficiente, seja ele físico ou mental, ele é o quê? Bom, primeiro você precisa saber quem é deficiente. O artigo 2º do Estatuto da Pessoa com Deficiência traz essa definição. Considera-se pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo, de natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade, em igualdade de condições com as demais pessoas. É isso aí. Então, veja, a definição de quem é pessoa com deficiência. E o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência vai dizer que a deficiência não afeta a plena capacidade da pessoa, inclusive para casar, constituir união estável, exercer direitos sexuais, exercer o direito à guarda, tutela e curatela. Você pode ter um deficiente mental que é curador de um incapaz, porque guarda o que eu vou dizer. Não é a deficiência que torna ninguém incapaz. A deficiência
não torna ninguém incapaz. O que torna alguém incapaz são as causas do artigo 3º ou artigo 4º. Então, um deficiente físico ou mental, a priori, é plenamente capaz. Se a questão de prova disser que é um deficiente mental, um enfermo mental, você vai tratá-lo como plenamente capaz. Se der o nome da doença, um esquizofrênico vendeu um apartamento, um portador de síndrome de Down comprou um carro, um portador de mal de Alzheimer vendeu um imóvel, um autista celebrou um negócio jurídico. Você vai tratá-los todos como plenamente capazes. Por que isso? Porque por mais que você tenha uma experiência pessoal de conhecer alguém com autismo, com síndrome de Down, você não está com aquela pessoa, você não é médico, não é perito para analisar se a pessoa tem ou não tem discernimento. Você tem graus de esquizofrenia, graus de autismo, de síndrome de Down. O indivíduo pode exprimir a sua vontade com discernimento e você não é médico para saber nesse momento. Então você vai tratá-los como plenamente capaz. Agora, se a questão trouxer algo a mais, disser que o indivíduo não tem como exprimir a sua vontade, não tem discernimento, aí você vai considerá-lo relativamente incapaz do artigo 4º, inciso 3º. Por exemplo, um autista que não consegue exprimir a sua vontade, um esquizofrênico em surto. Bom, aí sim você vai considerá-lo relativamente capaz. Não por ser autista, não por ser esquizofrênico, mas porque por uma causa ainda que transitória não pode exprimir a sua vontade. Entenderam? Os absolutamente incapazes precisam estar representados sob pena de nulidade do negócio jurídico. Onde está isso? Artigo 166, inciso 1. Os relativamente incapazes precisam estar assistidos, sob pena de anulabilidade, nulidade relativa do negócio jurídico. Um detalhe que muita gente papa mosca: não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Olha o que diz o artigo 198, inciso 1. Não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º, os menores de 16 anos. Contra os maiores de 16 e menores de 18 já corre a prescrição. Corre a prescrição contra o ébrio habitual, contra aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade e contra o pródigo. Corre a prescrição contra os relativamente incapazes. Nós temos aqui um problema, só que é assim que vai cair na prova. Mas nós temos um problema. Na prova não vai cair o que eu vou falar agora, vai cair o que eu acabei de dizer. Não corre a prescrição apenas contra os absolutamente incapazes. Contra os relativamente incapazes corre. Mas qual é o problema? Antes da alteração de 2015, esse inciso 3º, aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir sua vontade, era considerado absolutamente incapaz. Então, por exemplo, uma pessoa era atropelada por um motorista imprudente, entrava em coma. Se ela ficasse em coma 3 anos, ela não ia perder o prazo para entrar com a ação contra quem atropelou, porque não corre a prescrição contra os absolutamente incapazes. Na época, uma pessoa em coma era absolutamente incapaz. Agora que passou para cá, corre a prescrição contra alguém que está em coma, corre a prescrição contra um deficiente que não pode exprimir a sua vontade. Então, gerou-se uma situação um pouco absurda, mas na prova não vai cair esse tom crítico. Tá? Já temos um enunciado na 8ª Jornada de Direito Civil, ele não tem número, porque é um enunciado de legis ferenda, é uma proposta de alteração legislativa na 8ª Jornada de Direito Civil, que é para alterar a redação do artigo 198, dizer que não corre a prescrição contra os incapazes do artigo 3º e daqueles que por causa transitória ou permanente não podem exprimir sua vontade. Mas é uma questão de legis ferenda, de lei futura. Não vai cair em prova agora, tá? Só para você entender e perceber como que pode cair. Bom, entendido isso, a gente sabe que os incapazes precisam estar representados ou assistidos para que os seus atos tenham validade. Mas a lei, em alguns casos, reconhece a prática de determinados atos praticados por incapazes. Então eu vou elencar essas hipóteses, porque é na exceção que você se perde às vezes. Temos o enunciado 138 do CJF que destaca isso. A vontade do absolutamente incapaz é juridicamente relevante
na concretização de situações existenciais a eles concernentes, desde que demonstre discernimento bastante para tanto. A adoção, e aí qual é o exemplo que eu dou? O artigo 28, parágrafo 2º. Para você ser adotado, se você é menor de 12 anos, é criança, você precisa ser consultado, ser ouvido, mas se você é adolescente entre 12 e 18 anos, não basta ser ouvido. Você tem que concordar em ser adotado por aquela pessoa. Então você tem um incapaz tendo a sua vontade considerada, independentemente de representação ou assistência. A gente tem artigos na lei que também reconhecem que incapazes podem praticar determinados atos. Por exemplo, o artigo 666, o artigo da besta aí, que diz que um relativamente incapaz pode aceitar mandato, pode ser mandatário. Só uma besta mesmo para constituir um incapaz como seu procurador, né? Mas é isso. Eu posso dar uma procuração para um garoto entre 16 e 18 anos e esse negócio será válido. Os relativamente incapazes entre 16 e 18 anos podem celebrar testamento, artigo 1860, parágrafo único. Os relativamente incapazes já podem casar aos 16 anos. A idade núbil do Brasil, de acordo com o artigo 1517, é 16 anos. Não precisa estar nem representado nem assistido para casar. Precisa de uma simples autorização dos pais. Pode ser por escrito e vai ser, ali no momento da habilitação para o casamento. Então veja, a idade no Brasil é 16 anos. E é bom que se diga que em nenhuma hipótese é possível o casamento antes dos 16. Isso foi alterado, o Código Civil foi alterado em março de 2019, foi alterada a redação do artigo 1520, que permitia o casamento antes da idade núbil em caso de gravidez, por exemplo. Hoje, em nenhuma hipótese será possível o casamento antes dos 16 anos. Bom, e temos os casos em que você pode votar o voto facultativo e até trabalhar antes dos 18 anos. Então são hipóteses em que a lei reconhece aí sim, claramente, que os incapazes, relativamente incapazes, podem praticar alguns atos. Vamos ver como esse tema vem caído em prova? Olha só, prova do Ministério Público do Paraná. Assinar a alternativa incorreta. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos são relativamente incapazes? Bom, os ébrios habituais e viciados em tóxicos são relativamente incapazes do artigo 4º, inciso 2º. Está correto, não é para marcar. São relativamente incapazes os pródigos? Correto, artigo 4º, inciso 4º. Aquele que por causa transitória ou permanente não pode exprimir a sua vontade são relativamente capazes? Correto, artigo 4º, inciso 3º. São absolutamente incapazes os que por enfermidade? Não, está errado. Absolutamente incapazes só os menores de 16. Então o gabarito é a letra D. A letra E está correta porque diz que a capacidade testamentária é adquirida aos 16 anos. Acabamos de ver, artigo 1860, parágrafo único. Prova do TJ Alagoas, 2019. Alessandra, atualmente com 17 anos de idade, nasceu com deficiência mental que a impede de forma permanente de exprimir a sua vontade. Então já está dizendo que ela é deficiente, mas ela não pode exprimir a sua vontade. Ela tem 17 anos de idade. Ela já seria o quê? Relativamente incapaz em razão da idade. Mas mesmo quando ela completar 18 anos, ela vai continuar sendo o quê? Relativamente incapaz, por conta do artigo 4º, inciso 3º, porque ela não pode exprimir a sua vontade. Vamos ver as alternativas? Letra A. Ela é absolutamente incapaz? Errado, ela já tem 17 anos. Letra B. Não é incapaz? Está errado, porque se ela tem 17 anos, ela é relativamente incapaz. Letra C. É incapaz relativamente a certos atos e permanecerá nessa condição mesmo depois de completar 18 anos. Correto, porque mesmo que ela alcance 18 anos, ela vai continuar sendo relativamente incapaz, não por ser deficiente, mas porque ela não pode exprimir a sua vontade com discernimento em razão
da deficiência. Então, o gabarito é a letra C de casa. Olha a questão do Ministério Público de Goiás, 2016, sobre as incapacidades no direito civil brasileiro. Podemos afirmar que são absolutamente incapazes os menores de 16 e aqueles que por enfermidade, está errado, absolutamente incapazes, vou repetir a exaustão, só os menores de 16. A senilidade, o que é isso? A pessoa de idade avançada, por si só é motivo de incapacidade? Não. Agora, se a pessoa, em razão da sua senilidade, ela perde a capacidade de exprimir a sua vontade com discernimento, aí ela vai ser relativamente incapaz por isso, pelo artigo 4º, inciso 3º. Então a letra B também está errada. Letra C. A pessoa com deficiência não terá a sua plena capacidade civil afetada, podendo inclusive exercer o direito à família, o direito de decidir o número de filhos, o direito de guarda, tutela e curatela. Correto, letra C, de acordo com o artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Tinha que marcar, portanto, a letra C. Bom, dito isso, vamos entrar em outro tema agora e estudar a chamada emancipação. Bom, o que é emancipação? Eu primeiro vou dizer o que não é emancipação. Emancipação não é a antecipação da maioridade. A maioridade será sempre alcançada aos 18 anos. Emancipação é a antecipação da capacidade civil plena. Então, o menor emancipado, ele continua menor para todos os efeitos. Você tem uma pessoa, por exemplo, com 16 anos, emancipada, e ela já tem capacidade civil plena. O que significa dizer que ela pode praticar por si só os atos da vida civil e ela é civilmente responsável pelos seus atos. Mas para todos os efeitos é menor de idade. Então, por exemplo, se um menor com 16 anos de idade, já emancipado, ele atropela uma pessoa, ele responde pelo atropelamento com seu próprio patrimônio. Tá? Mas ele responde penalmente por lesão corporal? Não, porque ele não pratica crime, porque é menor, é inimputável para o direito penal. Ele vai responder por ato análogo a crime, fato análogo a crime, por ato infracional, lá no ECA. Um menor emancipado com 17 anos de idade, ele pode vender um apartamento? Pode. Sem assistência? Sim. Mas ele pode comprar uma latinha de cerveja no bar? Não. Porque não é possível vender bebidas alcoólicas, é crime, né? Vender bebidas alcoólicas para menores. Olha aí, ele já tem 16 anos, já é emancipado, mas não pode dirigir, porque o Código de Trânsito Brasileiro diz que direção só aos 18 anos, idade mínima. Então, para todos os efeitos, ele ainda é menor. A emancipação é prevista no artigo 5º, e no artigo 5º, parágrafo único, você tem as espécies de emancipação. São 3 espécies que caem bastante em prova: emancipação voluntária, emancipação legal e emancipação judicial. A emancipação voluntária, ela ocorre por vontade de ambos os pais. Cuidado, hein? Não é o menor que tem direito de se emancipar, que tem vontade. A decisão é dos pais, por vontade de ambos os pais, em escritura pública, ou seja, a forma é por escritura pública. Tem que ir no cartório emancipar o filho. Não é por escrito particular. Tá? E independe de autorização judicial. Tá? O juiz não precisa homologar, basta ir no cartório. Ah, professor, e se o pai morreu e a mãe quer emancipar? Na falta de um, basta a vontade de um dos pais. Seja porque ele é falecido ou foi destituído do poder familiar. Mas se é divorciado, precisa da manifestação de vontade de ambos os pais. Ah, professor, e se o pai quer emancipar e a mãe não quer? Aí, se houver divergência, é possível pleitear o suprimento judicial da vontade. O pai que quer emancipar pode pedir o suprimento judicial da vontade da mãe, que não quer. E o juiz vai analisar, se for imotivada aquela recusa da mãe, ele faz a emancipação. Mas para a maioria da doutrina, essa emancipação ela continua sendo voluntária, porque o juiz só substitui a vontade das partes.
Para alguns autores, como Flávio Tartucci, aí seria uma emancipação judicial, porque o juiz já participou. Tá? Emancipação judicial, judicial mesmo, sem dúvida, é a do artigo 5º, parágrafo único, inciso 1, segunda parte, que são aqueles casos de tutela. O menor é órfão e tem um tutor para cuidar dele, que foi nomeado para cuidar. Então o Joãozinho não tem pai nem mãe, o seu tio é o seu tutor. E aí o que acontece? Se o tio de Joãozinho quiser emancipar o Joãozinho, não basta que ele vá no cartório e faça uma escritura pública. Ele vai ter que fazer um pedido judicial. E aí é o juiz que decide, no melhor interesse do menor, se vai emancipar ou não. Aí é uma emancipação judicial propriamente dita. E nós temos a emancipação legal, que basta ocorrer o fato previsto na lei que o menor estará emancipado. Não precisa de escritura pública, não precisa de decisão judicial. Basta ocorrer o fato previsto na lei. Quais são os fatos? Artigo 5º, parágrafo único, inciso 2, casamento. Inciso 3, exercício de cargo público. Inciso 4, colação de grau em curso de ensino superior. Inciso 5, emprego, estabelecimento, trabalho que gere uma renda suficiente para o menor ter a sua subsistência. Veja, quando eu falo casamento, é casamento mesmo. Aqui não se estende para a união estável, tá? Por 2 motivos. Primeiro, que para o casamento o menor precisa de autorização dos pais para casar, e para a união estável não. Então seria uma burla lei. Os pais não autorizam os filhos a casarem e eles vão morar juntos ali, construir união estável. Não é causa de emancipação e por uma técnica, A emancipação é uma exceção à regra geral e regras excepcionais devem ser interpretadas restritivamente. Então, onde você vê casamento, é casamento mesmo, tá? Agora, lembrando que se o menor já for emancipado por outra causa, ele pode casar mesmo entre 16 e 18 anos sem necessitar da autorização dos pais. Se o indivíduo exerce um cargo público antes dos 18 anos, o Estado não pode ser representado por um incapaz. Então ele vai ser emancipado. Isso é raríssimo de ocorrer. No Código Civil de 16 era mais fácil, porque você era relativamente capaz até os 18. Quer dizer, absolutamente incapaz até os 18 e relativamente capaz até os 21. Hoje, como você é relativamente incapaz até os 18, entre 16 e 18 anos, é muito difícil. Mas parece que nas escolas navais, na área militar, ainda é possível cargo público antes dos 18 anos. Se isso ocorrer, ocorre a emancipação. Da mesma forma, colar grau em curso de ensino superior é muito difícil antes dos 18 anos. Tem que entrar com liminares para pular as séries, mas se ocorrer, como já ocorreu algumas vezes, o indivíduo estará emancipado. Qual é a pegadinha de prova? Na prova vai dizer que o indivíduo foi aprovado em concurso público. Não é causa de emancipação. Foi nomeado, não é causa de emancipação. Tomou posse, também não é causa. É exercer efetivamente o cargo público. Tem que tomar posse e entrar em exercício. Aí emancipa. Não é colação de grau em ensino médio, em segundo grau, não. É colação de grau em curso de ensino superior. E se o indivíduo já tem um trabalho, por exemplo, é jogador de futebol, joga no Flamengo, time que ganhou tudo, brasileiro, Libertadores no mesmo final de semana. Ele joga no Flamengo, ganha 300 mil por mês, tem 17 anos. Já é plenamente capaz, pelo simples fato de que o valor que ele recebe pelo seu trabalho já é suficiente para a sua subsistência. Não precisa de decisão judicial, não precisa de escritura pública dos pais. Tranquilo? Ótimo. Vamos ver como esses temas caem em prova. Olha aí. Prova do Tribunal de Justiça Militar de São Paulo. Quanto à capacidade civil, assinale a alternativa correta. A incapacidade civil se presume, já pode parar. Incapacidade não se presume. Você tem que estar diante de uma das causas de incapacidade do artigo 3º ou 4º, já está errada. Letra B. A emancipação do menor impúbere deve ocorrer por sentença? Não, emancipação ela pode ocorrer por sentença, por escritura pública ou pelos fatos previstos na lei. Tá? Então está errada a letra B.
Letra C. Os viciados em tóxicos são incapazes absolutamente? Errado. Eles são relativamente incapazes. Artigo 4º, inciso 2º. A deficiência mental afeta a plena capacidade civil? Não. O deficiente não é incapaz. Ele só será incapaz se ele não puder exprimir a sua vontade. Então, por si só, a deficiência não afeta a capacidade. Artigo 6º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Aquele que, por causa permanente, não pode exprimir a sua vontade é relativamente capaz? Correto. Artigo 4º, inciso 3º, gabarito, letra E. Olha o que caiu no Ministério Público de Santa Catarina no ano de 2019. Consoante o Código Civil, a emancipação voluntária faz cessar a responsabilidade dos pais para com os atos ilícitos do filho menor? Bom, teoricamente deveria, né? Por quê? Se o menor... O que acontece aqui? Vamos por partes. Se o menor pratica um ato ilícito no direito civil, quem é que vai responder por esse ato? Em regra, os pais. Está lá no artigo 932 e 933. Os pais respondem objetivamente pelos atos ilícitos praticados pelos filhos menores que estão sob sua autoridade e companhia. Artigo 932 e 933. Tá, então a responsabilidade, né, em regra o menor não tem responsabilidade. Só que se os pais não tiverem meios, aí você, para arcar com a indenização, e se o menor tiver patrimônio, aí você vai para o 928, parágrafo único. Se o menor tem patrimônio e os pais que são responsáveis não têm, a lei vai dar uma responsabilidade subsidiária ao menor. Só se os pais não tiverem patrimônio, não tiverem meios de arcar com a indenização e condicionada, caso ele tenha. Aí o menor responderia com seu próprio patrimônio. Tá certo? É assim que funciona. Agora, se o menor já é emancipado entre 16 e 18 anos e ele comete um ato ilícito, a princípio esquece os pais. Quem que vai responder? O próprio menor, com o seu patrimônio diretamente. Só que na prática, um garoto entre 16 e 18 anos não costuma ter bens em seu nome. E aí a doutrina criou a ideia que para evitar que os pais emancipem filhos problemáticos, para que se eles cometerem atos ilícitos e os pais não serem atingidos, a doutrina entende que os pais também são responsabilizados solidariamente junto com os filhos menores. Então, se um filho emancipado voluntariamente, é só para esse caso de emancipação voluntária, cometer um ato ilícito, ele já iria responder, mas solidariamente os pais também responderão. E veja, a solidariedade tem que decorrer da lei. Qual o fundamento na lei? O artigo 942, parágrafo único. 942, porque diz que os autores do dano serão solidariamente responsáveis com as pessoas elencadas no 932. São os pais com os filhos. Entenderam a lógica? Inclusive temos um enunciado, o enunciado 41 do CJF dizendo isso. Portanto, a assertiva está errada, porque a emancipação voluntária, com base nesse enunciado 41, não faz cessar a responsabilidade dos pais. Olha que pergunta difícil. Era uma assertiva de certo ou errado. E você tinha que marcar essa. Tranquilo? Ótimo. Chegamos aqui ao final dessa videoaula. Espero que vocês tenham gostado. Vamos interagir nas redes sociais. Tira uma foto, me marca. Ou então me manda um direct, se você não quer se expor. Mas avisa que está assistindo, que está gostando. Dê críticas. Faça críticas, melhor dizendo. Dê sugestões. Tá certo? Fiquem à vontade, foi um prazer estar aqui com vocês. A gente se encontra no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá. Tchau!